Fala galera, sejam bem-vindos à nossa primeira live sobre cosmovisão cristã e política. A todos que vão estar acompanhando ao vivo, bem como vão estar acompanhando depois essa live, quer seja aqui no Instagram, quer seja no YouTube, eu decidi, justamente por estarmos em ano de eleições e por esse assunto ser pouco falado ou pouco tratado na maioria das nossas igrejas, tratar desse assunto que a Bíblia fala tanto e tem tanto a nos dizer e nos ensinar, porém nos púlpitos das nossas igrejas, nas EBDs, nos cultos de jovens, enfim, dentro das nossas igrejas e dentro dos lares cristãos, é um assunto tão pouco tratado, evitado, distorcido, ignorado ou mesmo rejeitado. É um assunto que é considerado como um assunto tabu dentre vários outros assuntos que são considerados assuntos proibidos ou assuntos a serem evitados dentro das nossas igrejas. Dou glória a Deus e graças a Deus que muitos pastores têm buscado ensinar o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto da política, enquanto que infelizmente outros têm se omitido, têm se calado, têm se acovardado, especialmente diante de uma geração a qual que vivemos, a geração do politicamente correto, do mimimi, que com qualquer coisinha se ofende, que diante de certos assuntos buscam nos calar e privar a nossa voz, calar a voz da igreja, calar a voz do povo de Deus. Mas visto que estamos em ano de eleições e visto que somos chamados a sermos sal e luz deste mundo, e principalmente visto que a própria palavra de Deus tem uma resposta clara, objetiva e vasta a essa pergunta que dá tema à nossa primeira live dessa série, a Bíblia fala sobre política? A resposta é clara e objetiva. Sim, ela fala sobre política e de uma maneira muito mais abrangente do que você pensa. Muitos de nós, como eu disse antes, não fomos ensinados e educados no que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto tão importante nas nossas vidas. Mas sim, a Bíblia fala sobre política e como a gente deve se relacionar em relação a esse assunto, a essas questões, as autoridades públicas e políticas, como a gente deve proceder como cidadãos deste mundo, mas como cidadãos de uma pátria celestial. E não somente isso também, mas como aqueles que são cristãos devem proceder se eles são chamados e vocacionados por Deus a atuarem no campo público. A Bíblia também dá diversas orientações, tanto a quem está do lado de ser um súdito de um rei, a ser um cidadão de um país, de uma determinada cidade, de um determinado estado, quanto também aqueles que são autoridades. Inclusive a Bíblia cita, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, diversos homens e mulheres que desempenharam papéis públicos e políticos. A gente vê Esther, por exemplo, sendo uma grande rainha e uma pessoa que Deus usou tremendamente na época dela e no contexto histórico e temporal dela também. A gente vê o apóstolo Paulo citando vários cooperadores do Evangelho e dentre eles um homem que era administrador de uma cidade. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele cita pessoas que eram juristas, pessoas que administravam cidades, pessoas que exerciam papel imenso de influência sobre cidades e regiões da Europa e daquele contexto geográfico em que Paulo realizou suas viagens missionárias. Ou seja, a Bíblia fala de política de uma maneira muito vasta e maravilhosa, mas que infelizmente por conta do que o mundo tenta fazer, do que homens e mulheres ímpias tentam fazer contra a igreja do Senhor Jesus, que é tentar nos calar, que é tentar nos privar de atuar no espaço público, a gente se cala. A gente ignora o que a Bíblia ensina e tem a dizer sobre esse assunto. Mas a gente não pode ignorar, a gente não pode pensar que a Bíblia fica em silêncio sobre a política. A Bíblia tem muito a falar sobre isso. Nessas lives, pessoal, vocês não vão ver nenhum partidarismo, eu não vou estar promovendo nenhum partido A ou B, mas vou estar buscando transmitir para vocês e ensinar para vocês o que a Bíblia ensina sobre política. E também está fazendo algumas análises sobre lições que a gente pode ter através da vida de homens e mulheres cristãos
homens e mulheres que serviram e temeram ao Senhor em suas épocas, em suas regiões e contextos socioculturais, e que exerceram um papel público, exerceram uma influência no cenário público em suas épocas e contextos, né? A gente vai ver desde homens e mulheres da Bíblia, até mesmo homens e mulheres da história da igreja cristã e até mesmo homens e mulheres dos dias atuais, que não são perfeitos, não são 100% perfeitos, mas nos servem como referenciais também, pelo menos para a gente filtrar o que é de bom e ressaltar essas qualidades boas, ressaltar o que tem sido feito de bom. A gente vai aprender através da vida de José, por exemplo, através da vida de Neemias, através da vida de Daniel e seus amigos, através da vida de vários outros políticos cristãos que marcaram a história da igreja cristã e também marcaram a história do nosso mundo, como é o caso de William Wilberforce. Para muitos que não o conhecem ou não conhecem esse nome, eu recomendo que assistam o filme Jornada pela Liberdade, ou Jornada para a Liberdade. É um filme biográfico que relata a história desse político e desse irmão nosso em Cristo. Não relata com muitos detalhes, mas serve como uma introdução à vida desse homem, uma introdução à vida do servo que Deus usou para extinguir a escravidão em todo o mundo, para dar início ao fim da escravidão a partir da Inglaterra e da Europa, mas tendo consequências mundiais e consequências que se perpetuam até hoje. Ou seja, a gente vê acontecimentos no cenário público e por muitas das vezes, por nossa ignorância ou falta de conhecimento, a gente nem sabe que cristãos exerceram uma influência imensa nesses acontecimentos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Por isso que é tão importante a gente pensar e estudar e entender o que a Bíblia tem a dizer sobre política. E por que eu estou tratando de política aqui no Homens ao Máximo? Porque é um assunto que a Bíblia trata, é um assunto que Provérbios trata de uma maneira majestosa, e, como sempre, eu referencio diversos assuntos aqui à luz do que Provérbios diz e do que toda a Bíblia também diz. E se Provérbios e toda a Bíblia fala sobre política, e a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática, não somente para homens e mulheres, mas especialmente por nosso Instagram ser direcionado aos homens, a Bíblia ser o nosso manual de fé e de prática, homens e rapazes que nos acompanham, é por isso que eu reconheço a importância de tratar desse assunto com vocês, de falar sobre política à luz do que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E dando início a isso, né, eu separei em 3 perguntas, que com certeza são perguntas que se passariam ou vão se passar na cabeça de vocês, e vou estar trazendo as respostas para essas perguntas, trazendo aplicações sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre política. E como vocês puderam já ver também, eu disponibilizei o calendário das lives com as datas e os horários e os temas. Então, sempre que vocês tiverem perguntas, em cada live será aberto um momento para perguntas e respostas, bem como eu não abri hoje, mas nas demais lives que eu fizer, vou estar abrindo uma caixinha de perguntas um pouco antes ou mesmo um pouco depois, para estar respondendo, dando citação de versículos de forma mais direta também para vocês printar, anotar, fazer os registros de vocês, quanto citação de livros e de filmes que vão estar ajudando bastante vocês nessa formação da cosmovisão cristã de vocês, no entendimento bíblico de vocês quanto a esse assunto, que é um assunto importante. Charles Spurgeon já falava sobre esse assunto. Vários pastores do passado e do presente tratam de diversas formas sobre esse assunto, mas infelizmente nem todos expõe o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Então essa live, de certa forma, vai estar servindo para ajudar vocês e para conduzir vocês ao que a Bíblia fala sobre esse e tantos outros assuntos, galera, que é muito importante para as nossas vidas. E para dar início à live de hoje, a Bíblia fala sobre política? Como eu já disse, sim, a Bíblia fala sobre política, mas onde a Bíblia fala sobre política? Seja bem-vindo aí, meu irmão. Jonatas, Ângelo, o Pai Presente, a Thalita.
Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí, estão participando, mandando aceno, comentários, enfim, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Onde a Bíblia fala sobre política? A Bíblia fala sobre política praticamente em mais de 10 livros da Bíblia. É falado sobre política de uma maneira direta e aprofundada. Podemos começar com Gênesis, quando Gênesis relata não somente sobre José, muitos vão pensar em Gênesis e pensar logo em José, mas os patriarcas, especialmente Abraão, exerceu uma influência política de uma maneira imensa na região dele e no contexto sociocultural dele. Ele tinha aliança com outros povos, com outras tribos, com outros grupos da região e se relacionava muito bem com essas pessoas e até mesmo com reis também. Ou seja, a gente já pode começar mostrando onde a Bíblia fala sobre política em Gênesis, tanto com o exemplo de Abraão, quanto com o exemplo de José. A gente vê em Êxodo também toda a formação do povo de Israel, com a criação de leis, de como o povo deveria viver, de como o povo deveria proceder, do relacionar deles com outras nações, não somente com o Egito, mas com outras nações também, ou seja, relações exteriores e internacionais. A gente pode ver também sobre política no livro de Jó. Jó desempenhava um papel político e público na cidade dele e na região dele imenso. Se não estou enganado, em Jó 19 e Jó 31 ou 39, ele dá detalhes de como era essa atuação dele. Ele aconselhava, julgava, auxiliava nas decisões da cidade dele e da região dele também, junto com outros homens, com um grupo de anciãos. A gente vê no livro de Esther e de Neemias e também de Esdras, todas essas questões políticas bastante envolvidas ali, principalmente no livro de Esther, com Esther e Mordecai. Praticamente todo o livro de Esther trata sobre política. A gente também vê isso na vida de Neemias. Neemias foi um homem de Deus, foi um homem tremendamente usado por Deus para a restauração da cidade dele, do povo dele, e ele deixa bem claro o temor dele por Deus. Ele deixa bem claro a dedicação do trabalho dele, a motivação por trás do trabalho dele, que era glorificar a Deus, que era honrar a Deus. Por diversas vezes a gente vê Neemias pedindo que Deus se lembre da vida dele, se lembre do povo dele, tenha misericórdia da vida deles, e que ele estava fazendo tudo aquilo para a glória e honra do Senhor. Ou seja, a gente vê ali no livro de Neemias o coração de um político verdadeiramente temente a Deus, de um servidor público que realmente tem o seu coração, tem no seu coração duas preocupações: glorificar a Deus e honrar a Deus com seu trabalho e com sua vida, e servir ao seu povo, lutar pelo bem-estar do seu povo. E infelizmente a gente não vê nenhuma dessas duas preocupações na vida da grande maioria dos políticos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E até mesmo a gente não vê essas duas preocupações na vida daqueles que se dizem cristãos e que todos os anos de eleições buscam angariar votos no meio cristão, no meio gospel, por assim dizer, mas que não honram esses votos e que nem sequer honram a fé que professam ter. Mas a gente vê em Neemias um homem vocacionado por Deus para a política e um homem que honrou a Deus em meio ao seu chamado. Então, Neemias e Provérbios são dois livros que eu recomendo altamente para todo aquele que atua no cenário público, seja como político, como assessor, como servidor público concursado, ou mesmo que presta serviços ao governo, ao Estado, direto ou indiretamente. Enfim, que leiam Neemias e Provérbios. A gente também vê Provérbios, como eu disse, né? Provérbios é um manual para um príncipe, para a formação de políticos. A gente vê, por exemplo, tem um texto aqui que eu já deixei a Bíblia aberta, que eu achei muito interessante, porque até mesmo Salomão se preocupou em ensinar os futuros príncipes, em ensinar os seus filhos, em ensinar os futuros homens de Israel sobre como eles com autoridades públicas, até mesmo em questões simples e banais. Por exemplo, a gente vê em Provérbios 23, do versículo 1 ao 3,
ele dizendo: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você, e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Ou seja, até mesmo no que se refere a uma refeição, com alguma autoridade pública, Salomão tem essa preocupação em formar os príncipes de Israel, em orientar o povo, os líderes e as autoridades de Israel, os homens daquela nação, quanto a essas questões, quanto a questões de relacionamento intrapessoal e interpessoal também, e várias outras questões que, se vocês forem ler e estudar Provérbios, vocês vão ver bem. E a questão política é uma questão que vai se repetir ao longo de todos os capítulos de Provérbios, especialmente no início e no final também. No capítulo 30 e 31, em que aparentemente não foram capítulos escritos diretamente por Salomão ou escritos, redigidos por Salomão, a gente vê a citação de 2 reis e os conselhos que eles receberam, as orientações que eles receberam. Ou seja, a gente vê política sendo tratada do início ao fim de Provérbios. Outro versículo que eu gostaria de citar para vocês é um versículo de Provérbios 9, versículo 4, que diz: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Do que esse versículo trata? Basicamente de corrupção política. E a gente vê hoje em dia que muitos cristãos, ou muitos daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, se colocam como defensores e fanáticos ou idólatras de políticos que são totalmente corruptos, que já foram julgados, processados, expostos, penalizados também, parcial ou totalmente, ou ainda irão ser penalizados. A gente vê que todas as provas já foram expostas, mas ainda assim tem gente que quer defender o indefensável, quer defender aquele que o próprio Deus já se encarregou de expor como uma pessoa que não honrou com a confiança recebida, não honrou com a função que lhe foi atribuída. E a Bíblia trata muito bem e de uma forma direta sobre essa questão de políticos que não honram com suas atribuições, que eles prestarão contas a Deus. Mas também tem vários outros livros bíblicos que falam sobre política. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Juízes, o livro de Daniel. No Novo Testamento, ao longo dos evangelhos, a gente vê o Senhor Jesus, os discípulos e diversas situações que ocorrem que envolvem a questão política. A gente vê também Romanos, por exemplo, Romanos 13. A gente vê nos finais das cartas dos apóstolos Paulo, Pedro e dos demais diversas citações a figuras de proeminência política e pública em sua cidade ou em sua região. A gente vê diversas orientações, princípios, mandamentos ao povo de Deus sobre como eles deveriam lidar com as autoridades públicas, sobre como eles deviam se portar em relação à sua cidadania terrena. O Jonatas falou: Felipe, um grande exemplo de política mesmo ímpio, mas reconheceu que foi Deus que deu todos os reinos da terra. Foi Dário. Com certeza, meu irmão. Tanto Dário quanto o próprio Nabucodonosor, o próprio... Me esqueci o nome dele agora, mas tem um rei que é citado em Isaías também, que reconheceu o senhorio do Senhor. Só que é aquela coisa, né? Aparentemente não se converteram. Reconheceram que havia somente um único Deus e verdadeiro e soberano sobre toda a criação, sobre todos os reinos da terra, sobre todos os reis, mas infelizmente não se converteram. Ou pelo menos a Bíblia não se aprofundou nessa questão da conversão ou não deles, como é o caso de Nabucodonosor, do próprio Dário e de outros reis ímpios que reconheceram a soberania e o senhorio do Senhor, mas a gente não sabe se converteram ou não. A gente vê
onde a Bíblia fala sobre política nesses diversos livros. Ou seja, é um assunto que é vastamente tratado ao longo de toda a Bíblia, mas que infelizmente é pouco tratado dentro das nossas igrejas e lares, dentro dos nossos seminários. E quando é tratado, ou a gente vê um extremo, ou a gente vê outro. Como assim? Ou a gente vê aqueles que defendem políticos corruptos, aqueles que defendem posicionamentos que são antibíblicos, a gente vê aqueles que defendem um progressismo político e ideológico que é totalmente contrário à palavra de Deus, ou a gente vê aqueles que até mesmo defendem coisas que a Bíblia diz, mas de uma forma extremamente radical e extremamente idólatra. Ou seja, a gente vê aqueles dois extremos, em que existem grupos que dizem professar fé em Cristo, mas idolatram políticos corruptos, e aquele outro extremo em que irmãos e irmãs em Cristo dizem professar fé em Cristo, dizem que Jesus é o Senhor de suas vidas, mas idolatram cegamente políticos que têm aparentemente os mesmos valores que os nossos. E a gente sabe muito bem que somente Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Que Jesus deve ter a primazia nas nossas vidas, nos nossos amores, nos nossos sentimentos e nas nossas decisões. E que homem nenhum é perfeito. Homem nenhum está acima do senhorio de Cristo. Todos eles prestarão contas ao Senhor, todos eles invariavelmente e miseravelmente irão falhar. Quer seja político de direita ou de esquerda, eles irão falhar, eles irão nos decepcionar. E quando você deposita sua confiança, seu coração e sua vida numa ideologia política, num partido político ou mesmo num candidato político, você irá se decepcionar. Por isso que a Bíblia sempre nos chama e nos diz: maldito é o homem que confia em outro homem. E a Bíblia nos chama a confiar no príncipe da paz, no Senhor dos exércitos, a depositar nossa confiança inteiramente no Senhor. Mas é claro, não deixando de considerar o que a Bíblia tem a dizer sobre como devemos viver nesse mundo e como devemos proceder em relação a esse assunto. Que isso fique bem claro. Nossa confiança e nossas vidas devem estar nas mãos do Senhor e devemos viver de maneira dependente do Senhor. Mas a Bíblia também nos chama a assumirmos responsabilidades no que se refere à nossa vida terrena, no que se refere ao lidar com nossos compatriotas, ao lidar com as nossas autoridades que foram por Deus estabelecidas, que Deus permitiu que assumissem um cargo público. E como eu estava dizendo, onde a Bíblia fala sobre política, nesses diversos livros que citei, Daniel, Gênesis, Êxodo, Jó, Esther, Neemias, Provérbios, 1 e 2 Samuel, Reis, Crônicas, Juízes, nos Evangelhos, ou seja, a Bíblia trata de uma maneira vasta e profunda sobre esse assunto. Mas o que a Bíblia fala sobre política? Muitas e diversas verdades e princípios norteadores para o nosso viver nesse mundo, a Bíblia fala, ou tem a nos dizer, ou tem a nos ordenar e nos revelar sobre esse assunto. Ou seja, a Bíblia tem muita coisa a falar sobre política. O próprio Deus tem muita coisa a falar por meio de sua palavra sobre esse assunto. Inclusive no que diz respeito a questões mais básicas e mais simples, como a formação de leis, como o nosso relacionamento de submissão às autoridades, até onde podemos ir nessa submissão e até onde devemos deixar de ser submissos, e várias outras coisinhas, pequenas ou grandes, que a Bíblia trata de uma maneira excelente e que vale muito a pena vocês estudarem e se debruçarem sobre cada um desses livros aqui citados, bem como sobre cada versículo que eu citarei, cada referência, cada conteúdo que irei recomendar a vocês ao longo dessas lives. O que a Bíblia fala sobre política? Eu pontuei aqui alguns versículos ou alguns capítulos bíblicos e algumas lições ou aplicações que podemos extrair desses textos sobre o assunto aqui tratado, que é cosmovisão cristã e política. E eu começo pelo Salmo 24, versículo 1, que diz que do Senhor é a terra, ou o mundo e tudo que nele há. Ou seja, o mundo e tudo que nele existe e há pertencem ao Senhor. Quem for se dedicar a estudar história
a história de uma maneira geral, ou mesmo questões políticas e ideológicas de uma maneira geral e mais aprofundada, vai ver que muitos políticos ou muitos governantes chegaram até o ponto de se ousarem dizerem que eram deuses, ou que são deuses, ou mesmo de se colocarem sobre a vida das demais pessoas como se fossem deuses e senhores dessas pessoas. A gente vê até mesmo na Bíblia isso, a gente vê o exemplo do próprio Faraó. Se a gente for estudar a história do Egito, a gente vê que eles se colocavam como deuses na terra. A gente vê diversos filmes, livros, histórias ficcionais, bem como conteúdo real e arqueológico, em que eles se colocavam como representantes dos deuses ou mesmo como encarnação dos próprios deuses. Ou seja, eles queriam assumir o lugar de Deus sobre a vida das demais pessoas. Mas quando a gente estuda o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto, a gente vê que a terra e tudo que nela há, inclusive nossas vidas e nossas famílias e nossa nação e país, pertencem a Deus. Ou seja, a primeira autoridade que tem a primazia sobre todas as coisas e sobre todas as nações é o Senhor. E quando a gente entende que o Senhor tem a primazia e a soberania sobre o mundo e o universo, a gente descansa nessa verdade, entendendo que todas as autoridades abaixo de Deus e acima de nós, um dia irão prestar contas ao Senhor. Quer seja de maneira prévia, já nesta vida, quer seja na eternidade. Ou seja, se na sua cidade você tem um vereador, tem um prefeito que é um hipócrita, que é um corrupto, que é um canalha, ou mesmo um presidente, um governador, enfim, quem quer que seja que ocupe um cargo público e que esteja causando diversos males ao lugar onde você vive, ao estado onde você vive ou ao nosso país, todos eles irão prestar contas a Deus. Se tiverem feito um bom trabalho, glória a Deus por isso. Mas se estiverem fazendo um péssimo trabalho, ai deles, porque eles irão prestar contas ao Senhor. Porque a terra e tudo que nela existe não pertencem a falsos deuses, nem a homens que se intitulam como deuses, ou que se colocam sobre os outros como seus superiores, como seus senhores. A gente vê, até mesmo na história recente, diversos homens que se colocam como ditadores, que se perpetuam no poder, ou que buscam se perpetuar no poder ao longo de toda a sua vida e também ao longo das gerações de suas famílias, de seus descendentes, através de seus filhos, de sobrinhos, de tios. A gente vê isso em Cuba, na Coreia do Norte, na China, em países do Oriente Médio, em países até mesmo aqui da América Latina, como é o exemplo da Venezuela. A gente vê diversos homens que não somente se colocam como deuses sobre seu povo, sobre sua região, mas também que se colocam como senhores, querem assumir o lugar de Deus sobre aquele povo. Eles já não se colocam e não se veem como servos do povo, mas como senhores do povo. Ou seja, o povo deve servir e deve prestar e dedicar suas vidas àquele ditador, aquela autoridade. E infelizmente a gente vê que muitos chegam ao ponto de idolatrar diversas figuras políticas. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente entende o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o assunto da política, quando a gente entende esse simples versículo de Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e tudo que nela há, a gente entende duas verdades, tanto aqui nesse texto quanto à luz de diversos outros textos bíblicos, que o Senhor é quem tem a soberania e a autoridade primeira sobre todas as coisas. E que abaixo do Senhor tem autoridades que foram por Ele estabelecidas e constituídas, mas que a Ele prestarão contas. Ou seja, toda autoridade pública um dia irá prestar contas ao justo juiz e ao Senhor da criação, ao Senhor deste mundo. Outro versículo bíblico também, outro texto bíblico, sobre o que a Bíblia fala sobre política, Gênesis 39, do capítulo 39 até o capítulo 50. Isso é uma referência mais extensa de capítulos, mas que relatam a vida de José. Através da vida de José e da vida de outros homens e mulheres da Bíblia, a gente vê que Deus chama e capacita seus servos para governar e servir.
Infelizmente, muitas pessoas pensam que Deus não chama seus servos para a política. Pensam que a política é um meio onde, se um cristão entrar, ele vai se corromper, ele vai abandonar a fé, ele vai viver de maneira inadequada, enfim, que ele vai viver de uma maneira que não convém a um cristão. Mas a gente vê que Daniel, prestem atenção, Daniel e seus amigos viveram numa época e numa região que a idolatria, o pecado, imperava muito mais do que impera no Rio de Janeiro e em Brasília. E na nossa cidade, muito mais do que impera em Recife, na minha cidade. Ou seja, a gente vê que a Bíblia ensina tão claramente sobre esse assunto. A gente vê que a Bíblia dá os exemplos da vida de José, que foi um governante temente a Deus, que foi um servidor público temente a Deus e que honrou a Deus numa nação ímpia e idólatra, que tinha o faraó como seu Deus ou representante dos seus deuses. A gente vê que José foi um homem temente a Deus e que o próprio faraó e a sua corte reconheceu que sobre José estava o senhorio do Deus que é todo-poderoso, do Deus que rege o universo. Se você for ver Gênesis 39 ao 50, você vai ver as coisas que o faraó e a corte dele disseram sobre José. Se você for estudar o livro de Daniel, você vai ver o que eles disseram sobre Daniel e sobre seus amigos e os milagres e prodígios que eles viram acontecer também. Ou seja, meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, entendam que sim, Deus chama homens e mulheres cristãos e tementes a Ele a governarem e servirem. Quando vocês entenderem isso, vocês vão buscar preparar jovens dentro das igrejas de vocês e da família de vocês a atuarem de uma maneira que eles honrem a Deus na política. E não desencorajar eles ao dizer, não, se você entrar na política, você vai se corromper. Se você entrar na política, você vai viver de uma maneira inadequada, você vai desonrar a Deus, você vai ser uma vergonha para a nossa família. Se for assim, então, como é que Daniel não se corrompeu? Como é que os amigos de Daniel não se corromperam? Como é que José estava sozinho? Detalhe, José estava sozinho, Daniel tinha os amigos dele. E provavelmente tinha várias outras pessoas que foram mentores e que foram amigos e líderes ou mentores espirituais ou discipuladores na vida deles. Mas e José? Foi escravo. De escravo se tornou governante. E em toda essa jornada praticamente ele estava sozinho, sem outros amigos e irmãos e familiares que temiam ao Deus verdadeiro e único. Aí vocês querem me dizer, ou o mundo quer me dizer, ou muitos irmãos nossos querem dizer, que se um cristão que é chamado por Deus a atuar na política, servir no cenário público, entrar na política, vai desonrar a Deus? Pode ser que sim, mas não é assim. E isso não é o que a Bíblia ensina. A gente vê Daniel, a gente vê Neemias também, a gente vê Esté e Mordecai também servindo a Deus em impérios ímpios e glorificando a Deus em meio a esses impérios e reinados de ímpios. Ou seja, Deus chama e capacita seus servos para governar e servir. A gente tem diversos exemplos na Bíblia e fora da Bíblia também. Outro texto bíblico ou referência bíblica, 1 Samuel capítulos 9, 12, 13 e 16. Todo político e servidor público deveria considerar o acompanhamento e mentoria pastoral e espiritual. Por que eu digo isso? Quando a gente estuda a relação dos políticos da Bíblia, a gente percebe que há uma relação direta deles com Deus, ou mesmo de Deus usando pessoas para mentoreá-los, instruí-los, orientá-los, e ajudá-los também no desempenho do seu trabalho, no desempenho do seu serviço. Nesses capítulos que eu citei a vocês, a gente vê a relação de Samuel servindo como um mentor, como um pastor, na vida de Saul e na vida de Davi. Mas também ao longo da vida do próprio Davi, a gente vê Natã, a gente vê vários outros profetas também que foram mentores e prestaram esse acompanhamento e orientação pastoral, espiritual na vida deles. E a gente vê
Na história recente, bem aqui próximo de nós, a gente vê que ao longo da história dos Estados Unidos, e da Inglaterra e de vários outros países onde a fé cristã alcançou o cenário público de uma maneira profunda, a gente vê que diversos pastores e a própria igreja se envolvia na vida pública, não misturando os papéis de igreja e Estado, mas buscando servir ao povo, buscando servir ao seu país, buscando servir a sua cidade, buscando servir e contribuir com o bem-estar social da região onde a igreja se instalava, da região onde a igreja prosperava, crescia e se desenvolvia. E a gente vai ver isso mais adiante também. Ou seja, eu acredito que todo político e servidor público deve considerar ser acompanhado e mentoreado por uma equipe de pastores, de teólogos, de homens e mulheres de Deus, de pessoas que intercedam a Deus pelo governo e pelo serviço que aquele homem ou mulher irá prestar. A gente vê isso na vida de Davi e de Saul. Saul, infelizmente, fracassou, infelizmente extrapolou muita coisa muita barreira que ele não devia ter extrapolado, que ele não devia ter derrubado, né? Mas a gente vê que Davi buscou ter essa mentoria, buscou ter esse relacionamento com homens e mulheres de Deus, com homens e mulheres que oravam pela vida dele, que confrontavam o pecado dele, que buscavam influenciar as tomadas de decisões políticas dele também, ou mesmo contribuir no trabalho dele de diversas formas. A gente vê que até mesmo diversos homens de Deus serviam diretamente no arquivo real, em diversos setores da administração pública do reinado de Davi e de outros reis de Israel e de Judá. Daniel capítulo 1. Precisamos de homens e mulheres capacitados, preparados e experientes para governarem e servirem com excelência. Algo que ocorre no nosso país, no Brasil, é que, infelizmente, não existem critérios adequados para termos políticos excelentes, para termos homens e mulheres que vão desempenhar o seu trabalho de uma maneira excelente e de uma maneira que realmente redunde no bem das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país. Um critério básico para alguém se tornar um político é ser alguém alfabetizado. Infelizmente, é ser alguém alfabetizado, ou seja, basicamente você saber ler e escrever. Outro critério básico é você ser maior de idade. E vários outros critérios tão básicos que colocam qualquer um podendo concorrer a um cargo público. Ao invés da gente elevar o nível e qualidade das pessoas que governam e servem ao nosso país, às nossas cidades, ao povo brasileiro, a gente bota o nível lá embaixo, a gente nivela por baixo, a gente incentiva e encoraja pessoas desqualificadas e despreparadas e nada experientes ou pouco experientes a se candidatarem. E a gente elege essas pessoas, a gente elege palhaços, a gente elege pessoas que são eleitas, mas se tornam funcionários e políticos fantasmas. Ou seja, foram eleitos, mas não prestam o devido serviço ou mesmo sequer comparecem ao seu serviço, ao seu trabalho. E, como eu disse, o mais ridículo de todo é que a gente elege palhaços, como é o caso do Tiririca e de vários outros que, quando você vê os anúncios de campanhas eleitorais, você vê um palhaço atrás do outro. Pessoas atrás das outras que você percebe que, se forem eleitas, em nada contribuirão para o bem do nosso país, em nada contribuirão para o bem das nossas cidades, em nada contribuirão para que haja políticas públicas e leis que abençoem e sirvam ao nosso povo. Ou seja, à luz de Daniel 1, a gente deve desejar que hajam homens e mulheres que sejam devidamente capacitados, preparados e experientes para governarem e servirem com excelência. E se você é chamado a servir ao Senhor e glorificar a Deus, sendo um político, servindo de alguma maneira no cenário público, no setor público, você mesmo deve buscar
tal como Daniel e seus amigos, ser uma pessoa capacitada, buscar uma formação superior, buscar uma formação adequada para aquele serviço que você deseja desempenhar, buscar uma preparação e obter experiências de vida que vão lhe forjar para aquele trabalho, para aquela vocação. Buscar ocupar cargos de liderança que lhe treinem e lhe preparem para ocupar cargos maiores no setor público. À luz de Lucas 3 e Mateus 14, vemos o exemplo de João Batista, que é basicamente a lição que podemos obter com João Batista e a relação dele com as autoridades públicas é que não devemos nos omitir de confrontar autoridades públicas. A gente vê isso não somente na vida de João Batista, a gente vê isso na vida de Elias e Eliseu, a gente vê isso na vida de Natã e dos diversos profetas bíblicos. Nos dias de hoje, a igreja deve desempenhar esse papel, o papel de ousadamente confrontar as autoridades públicas quando elas extrapolam as suas competências e atribuições que lhes são devidas. Stephanie, minha irmã, para política e religião juntos não bate, ou trabalha para Deus ou trabalha para o homem. Agora só se for para estar fazendo a diferença. Stephanie, esses dois assuntos batem sim e são importantes de serem tratados, até porque aqui mesmo nessa live a gente está tratando sobre cosmovisão cristã, ou seja, o que a Bíblia tem a dizer sobre política e como uma coisa se relaciona com a outra. Eu acredito que você esteja falando do caso de pastores que se candidatam a serem políticos, deputados, vereadores. Eu concordo com a ideia de que um pastor não deve ser pastor ao mesmo tempo que é político. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Ao longo da Bíblia a gente vê essa separação de papéis e também vê as consequências trágicas de quando esses papéis se misturam, como é o caso de Saul, quando ele tentou trazer para si atribuições que não lhe eram devidas, por exemplo, oferecendo sacrifícios e tomando a frente daquilo que Samuel poderia e deveria fazer e iria fazer. E a gente vê isso ao longo da história da igreja também, ao longo da história do mundo. Diversos homens que buscaram juntar as duas coisas. Só que essas duas coisas devem estar em esferas separadas, mas que se correlacionam também. E eu concordo com essa questão, né? Se ou é pastor ou é político. Uma coisa não pode misturar com a outra. Mas como eu estava dizendo sobre João Batista e os demais profetas, a igreja deve ocupar esse papel de voz profética, de confrontar as autoridades públicas quando elas extrapolam as suas atribuições ou quando elas passam a exigir coisas que não lhes são devidas, como adoração, por exemplo. Por exemplo, lá na China, se vocês forem estudar o que ocorre lá, o governo chinês se coloca não somente no lugar de Deus, mas também busca modificar as escrituras, derrubar cruzes e símbolos cristãos do seu país, buscar com que, se a população lá quer ser cristã, que ela preste reverência às autoridades públicas do Partido Comunista Chinês. E várias outras medidas que eles tomam que extrapolam as atribuições deles como políticos, como Estado, e que ferem e atacam frontalmente o que a Bíblia ensina. Quando a gente vai lá em Atos capítulo 3 e 4, a gente vê que as autoridades públicas proibiram os apóstolos de pregarem o Evangelho e a resposta dos apóstolos foi: convém a nós obedecer vocês ou obedecer a Deus. Ou seja, o Estado, claro que não somente políticos daquela época, mas também líderes religiosos judeus, queriam proibir os apóstolos de pregarem o Evangelho, ou seja, de exercerem a sua liberdade religiosa. A gente vê isso na China, mas a gente também vê isso em vários outros países, e até mesmo sendo promovido em países livres, onde há liberdade religiosa de maneira legal, de maneira clara, de maneira que é livremente vivida, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. A gente vê grupos que tentam lutar e minar a nossa liberdade religiosa. Até mesmo nesse período de pandemia e de quarentena, tiveram diversas pessoas que buscaram minar
essa liberdade nossa também. Mas estudem e pesquisem sobre o que ocorre na China já, em que o Estado busca usurpar o lugar de Deus sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs naquele país. Lucas 20, do versículo 20 ao 26, é o episódio onde Jesus fala sobre aquela questão de dar um imposto a César, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, nesse texto é um exemplo da separação entre igreja e Estado, em entender que certas coisas são devidas ao Senhor e certas coisas são devidas ao Estado. E ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente vê essa relação de coisas que devemos prestar a Deus, por assim dizer, e de coisas que devemos prestar ao Estado. Por exemplo, ainda que no nosso país seja os impostos e a carga tributária seja algo pesadíssimo, mas os impostos são devidos ao Estado. E várias outras coisas que são devidas ao Estado também. E nesse episódio de Lucas 20 ao 26, Jesus foi questionado sobre isso, e ele respondeu essa questão. Ou seja, por exemplo, numa questão do nosso dinheiro, o nosso dízimo e a nossa oferta, a gente entrega ela ao Senhor, a gente presta ela ao Senhor. Já os nossos impostos, a gente entrega ela ao Estado para que, em teoria, pelo menos em teoria, né, esses impostos redundem em serviços para a população. Infelizmente, não é o que ocorre de uma maneira maravilhosa e perfeita no nosso país, mas ocorre. Ou seja, os serviços públicos que a gente tem acesso de educação, segurança, saúde e vários outros são sustentados e mantidos através dos nossos impostos. Então a gente tem que entender essa relação e separação entre Estado e Igreja, entre o que é devido a um e é devido a outro. E a gente também vê ao longo das Escrituras essa separação. Por exemplo, o livro de Esdras e Neemias. São dois personagens dois homens que exerceram influência imensa sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. Mas um era político e exclusivamente um político, e o outro era um sacerdote e exclusivamente um sacerdote. Mas ambos os poderes, por assim dizer, ou ambos as funções, ambos os cargos se relacionavam de uma maneira harmoniosa, em que um não interferia nas atribuições do outro, mas buscavam ajudar um ao outro, buscavam contribuir no bem-estar social da nação de Israel, do povo de Israel. Então vale a pena vocês lerem Esdras e Neemias. E também, como eu disse antes, o exemplo do Samuel e do rei Saul. Samuel representava o poder, por assim dizer, espiritual. Ele era um profeta e, de certa forma, também um sacerdote. Ele era responsável por ser porta-voz de Deus, por assim dizer, transmitir ao povo de Deus aquilo que Deus queria dizer por meio do seu profeta. E Saul, o seu papel era ser um rei, era ser um servo do povo, era defender o seu povo, era liderar o seu povo, era conduzir o seu povo nos mais diversos aspectos econômicos, culturais, sociais, aplicar a lei mosaica e por aí vai. Mas, infelizmente, por diversas vezes, ele extrapolou e abusou das suas competências. Ele foi além do que era devido a ele como rei fazer. Ele buscou fazer o que era devido a Samuel fazer. Ou seja, ele buscou trazer para si atribuições que não lhe eram devidas. E a gente vê que a Bíblia estabelece essa separação e ensina essa separação e como ela deve ser vivida e manifestada de diversas formas e em diversos momentos também. E Provérbios. Como eu já disse antes, Provérbio é um manual para príncipes, ou seja, é um manual para todo aquele que deseja e almeja ocupar um cargo público, que deseja ser um servidor, ser um servo do povo. Eu recomendo que todo aquele que tem uma vocação política estude, medite, aplique e viva o que Provérbios ensina. Porque, como eu citei em 3 versículos antes aqui de Provérbios, ensina até mesmo sobre questões bem simples e banais que muitos não levam em consideração, mas deveriam levar.
A gente vê também em Romanos 13, falando sobre o papel do Estado, de punir o mal, de refrear o mal, e várias outras coisas que é dito lá. A gente vê 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, sobre o nosso papel como igreja em relação ao Estado. Por exemplo, que dentre as nossas atribuições em relação ao Estado é orar pelas autoridades públicas, seja ela de esquerda ou de direita. Porque, meu irmão, se você se diz cristão, se diz temente a Deus, se diz servo do Príncipe da Paz, do Senhor dos Exércitos, do Senhor do Universo, não tem a humildade e a coragem de orar pela vida de um político que concorda com seus valores e valores ideológicos ou não, você tem que rever se você tem vivido de fato o Evangelho. Muitos se dizem cristãos, mas desejam, por exemplo, a morte de Bolsonaro. Muitos se dizem cristãos, mas desejam a morte de Lula. Ainda que um ou outro tenham seus erros e seus pecados, e no final das contas irão prestar contas ao Senhor, nós devemos orar pela vida de todos eles. Ainda que tenhamos governando o nosso estado, ou a nossa cidade, ou ocupando a Câmara Municipal da nossa cidade, homens e mulheres que são ímpios, a gente deve orar pela vida deles. E Paulo dá pelo menos duas razões pelas quais devemos orar pelas autoridades públicas. Uma, para que vivamos em paz, ou seja, para que haja bem-estar social, não somente entre os ímpios, mas também um bem-estar social que nos proporcione liberdade religiosa, e liberdade religiosa esta que seja propícia à pregação do Evangelho. Ou seja, quando você ora pelas autoridades públicas, pelo nosso país, pela sua cidade, seu estado, você está orando também pela pregação do Evangelho, para que a propagação do Evangelho se perpetue ao longo de cada rua, ao longo de cada avenida, ao longo de cada bairro, de cada cidade, de cada estado, de todo o nosso país e de todo o mundo. A gente vê aí que existem diversos países que restringem a liberdade religiosa por meio de políticas públicas, como é o caso de muitos países do Oriente Médio e também de países de ideologia ou partidos comunistas e socialistas. Outro texto também que a gente pode citar, Jeremias 29, versículo 7, que ali é uma carta de Jeremias aos exilados, trazendo o que Deus tinha a dizer ao seu povo no meio do exílio. E dentre uma das recomendações ou uma das direções de Deus para o seu povo é que eles contribuíssem e buscassem o bem-estar social da cidade e do país em que eles estavam vivendo. Ou seja, nós cristãos somos chamados a buscarmos a prosperidade e o bem-estar social da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país. Eu vejo muitos que desejam que o atual presidente e o governo dele fracassem. Eu vejo muitos que desejam que o governador do seu estado fracasse. Eu vejo muitos que desejam que o prefeito da sua cidade fracasse. Ou seja, que as autoridades públicas da sua cidade, do seu estado ou do nosso país fracasse, se deem mal. Mas a gente não deve desejar isso. A gente deve desejar que o Senhor os converta, a gente deve orar para que Deus conduza esse governo, a gente deve orar para que Deus use a vida dessas pessoas, mesmo aquelas que são ímpias e que não temem ao Senhor. Devemos desejar e orar para que elas sejam usadas para a glória de Deus, para que elas sejam instrumentos de Deus para abençoar as vidas. A gente vê diversos homens e governantes ímpios que foram usados por Deus ao longo das Escrituras. Dário, Nabucodonosor e vários outros que em determinado período de suas vidas foram usados por Deus. Então, também tem, por último, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Salmos, principalmente Salmos e Juízes. Basicamente, todos esses livros, eles nos mostram a grande lição que políticos corruptos e criminosos não ficarão impunes. A gente vê os diversos reis de Israel que não temiam ao Senhor e que eram ímpios sofrerem os males dos seus próprios delitos e pecados, já em vida, já previamente nessa vida, quanto mais na eternidade.
Ou seja, nós oramos e devemos orar para que as nossas autoridades se tornem pessoas, se tornem homens e mulheres tementes a Deus, se tornem pessoas que são servas e servos do povo, se tornem pessoas que são instrumentos de Deus para o bem dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, amigos, colegas, dos nossos colegas de profissão e de trabalho, das pessoas que nem sequer conhecemos, enfim. Mas também devemos entender que no final das contas não somente prestarão contas a Deus, mas aqueles que não cumprirem com o seu papel, com suas atribuições devidamente, serão devidamente e duramente punidos. Ou seja, ainda que escapem da justiça terrena, que falha e que infelizmente nos decepciona, eles não escaparão da justiça celestial, da justiça divina. No final das contas, toda autoridade pública, todo político prestará contas a Deus. E algumas aplicações que podemos ter a partir do que a Bíblia tem a dizer sobre política, a partir daquilo que vocês estão aprendendo e ouviram nessa live. Primeira, estude os livros bíblicos citados, ou seja, cada um desses livros bíblicos, estudem eles, esmiucem eles, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, o que a própria fonte, o que a nossa própria fonte, o nosso manual de fé e prática tem a dizer sobre essas coisas. Ou seja, muito mais do que ouvirem o que eu estou dizendo aqui, vão direto à fonte, vão direto às escrituras, tal como os bereanos fizeram lá diante do que Paulo estava expondo a eles, para ver se o que eles estavam dizendo estava de acordo com as escrituras e também para eles beberem diretamente da fonte. Quando você não bebe diretamente da fonte, você está sujeito a acreditar em heresias, a viver de uma maneira errada, a viver longe do Senhor. Ore pelos políticos e o nosso país. Isso é uma aplicação muito importante. É muito importante que nós, como cristãos, oremos pelos nossos políticos e pelo bem-estar do nosso país e dos demais países também. Terceira aplicação. Não ignore o que a palavra nos ordena e revela sobre o assunto. Que esse assunto da política não seja um tabu na igreja de vocês, nos lares de vocês. Que a gente não assuma partidarismos nenhum, mas que a gente não se omita e não ignore e não rejeite o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E por último, podemos e devemos ver a política pela perspectiva de Deus, ou seja, da cosmovisão cristã. Muito melhor do que a gente ver a política pela perspectiva de direita ou de esquerda, de a gente ser manco, coxo, caolho ou cego, ao ver somente a política por uma perspectiva única e ideológica, é melhor a gente ver a política pela perspectiva de Deus, que é do alto e que é muito melhor do que a nossa, e que é muito melhor do que qualquer ideologia ou partidarismo político, que sempre vê a política que nem um cavalo. Vocês já viram um cavalo ou um jumento que sempre tem aquele negocinho aqui que impede ele de olhar para um lado ou para o outro, e quando ele olha para um lado ele não vê o que tem ao redor dele? Mesma coisa quando a gente assume que nós somos de direita, nós somos de esquerda, nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. E como tal, Robzan, a live vai ficar salva sim, e todas as demais lives ficarão salvas, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, mas futuramente eu vou retirar todas as lives daqui do Instagram e só deixar lá no YouTube. E também transformar em podcast. Como eu estava dizendo, a gente deve ver a política e tudo que se refere a esse assunto pela perspectiva de Deus, pela perspectiva da palavra de Deus, não pela perspectiva de um partido político, não pela perspectiva de um político preferido ou de estimação nossa, por assim dizer, mas pela perspectiva de Deus. E por fim, eu gostaria de abrir para um momento de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas e respostas quanto ao assunto da live de hoje ou das futuras lives, podem mandar aí, galera. Podem mandar brasa aí. Eu agradeço aí por cada um que participou e está participando e acompanhando as lives anteriores de outros assuntos que já tratamos, bem como essas lives também. Peço a Deus que oriente e conduza os corações de cada um de vocês a tomarem excelentes decisões,
quando no dia 15 e no dia 29 de novembro forem votar para as pessoas que ocuparão o cargo de vereador ou vereadora, né? Bem como o cargo de prefeito ou prefeita das suas cidades, bem como nas futuras eleições também para governador, senador, deputado, enfim. A live está encerrando, pessoal. Eu agradeço a vocês, que Deus abençoe as suas vidas e eu vou deixar a live salva aqui.